A paisagem ela é uma interface entre a sociedade e a natureza, ou o meio que nos cerca. Como uma interface, ela tem a possibilidade de a gente ter um entendimento de duas vias. Na verdade, a paisagem é uma maneira de a gente ver o meio que nos cerca e, ao mesmo tempo, perceber como que esse meio que nos cerca nos afeta. Tá? Essa sensação ela é importante ao desenvolver nas pessoas, muitas vezes, um entendimento do que é essa relação de pertencimento, né, das pessoas com o mundo e qual que é o nosso sentido de responsabilidade para com este mundo. E a fotografia é uma forma de representação da paisagem, na qual essa interface ela é muito interessante, ela pode ser vista de uma maneira mais transparente, mas pode ser vista de uma maneira muito criativa também. O meu envolvimento com a fotografia da paisagem, ele começou, na verdade, muito cedo, em paralelo a um interesse meu pela natureza. Na verdade, eu comecei a fotografar mais quando eu passei a ver a possibilidade de fotografar o que me interessava na natureza. E eu acho que isso é um aspecto muito importante. Na verdade, a gente fotografa o que nos interessa, o que a gente acha que pode ser replicado, que pode ser passado para as pessoas. Um estúdio de fotografia é uma área em que você controla a produção da imagem, na captação. Para mim, o estúdio, na verdade, atualmente, é a natureza. Esse equipamento que eu uso, ele é, na verdade, uma mistura de equipamentos de um projeto do século XIX com equipamentos desenvolvidos no século XXI. É basicamente uma câmera de formato grande, na verdade uma caixa de madeira com folha de couro, na qual se montam as objetivas e se coloca originalmente um filme na traseira da câmera de formato grande. O equipamento que eu venho usando hoje usa, em vez de filme, um dispositivo de captura digital por varredura. Essa captura ela é feita nesse beck de varredura que é conectado a uma unidade de controle alimentado por bateria e controlado no computador como se fosse um scanner. Esse processo, ele, na verdade, permite uma imagem com uma qualidade muito alta, uma qualidade em termos de definição de detalhes, em termos de qualidade de cor. Historicamente, a fotografia de paisagem sempre se caracterizou pelo uso de equipamentos tipicamente de formato grande, mas principalmente por um trabalho de processamento da imagem muito refinado. No meu caso, eu reúno, pode-se dizer que o pior dos dois mundos, mas na verdade é o melhor dos dois mundos. Exatamente a possibilidade de controle da imagem com câmeras de formato grande e a possibilidade de controle de captura digital da imagem com uma resolução muito alta. Tem uma definição muito interessante da Susan Sontag, que ela diz, em outras palavras, mas a grosso modo ela diz o seguinte, que a fotografia veio para liberar a arte do seu papel tradicional e transformar a arte em meio de comunicação de massa. E com isso, a gente passa a atingir, na verdade, uma população mundial. Na verdade, para entender o processo de produção de fotografia, entender o significado da fotografia na nossa vida, nós temos que entender como que as imagens são usadas, ou para que elas servem. E entender que ela pode ser, né, uma ferramenta de comunicação muito poderosa. Hoje em dia, o conceito de arte, na verdade, se multiplica, se amplia, se mistura, ele interage com várias outras formas de expressão e eu acho que tudo isso torna a possibilidade de, por exemplo, né, no meu caso, a fotografia da paisagem, ter um viés de interlocução política com a sociedade muito forte. Eu acho que isso é fundamental. E esse caso específico desse trabalho desenvolvido aqui, por exemplo, na região da Serra do Gandarela, é um exemplo claro disso. Nós estamos aqui no alto da Serra do Gandarela, que é uma área muito próxima de Belo Horizonte e que ela tem algumas singularidades, algumas particularidades muito importantes. Ela é
uma das últimas áreas ainda muito bem preservadas de toda a região central de Minas Gerais. Ela é a última área dentro do quadrilátero ferrífero e aquífero que ainda tem uma possibilidade de preservação de suas características ambientais de uma maneira integrada. Ela é uma das últimas reservas hídricas que tem uma possibilidade de abastecimento futuro para a região metropolitana de Belo Horizonte. Esse local, especificamente que nós estamos aqui agora, é um mirante que dá vistas para as nascentes do córrego Maquiné, que é um dos principais afluentes do Ribeirão da Prata. Esse Ribeirão da Prata é um ribeirão que nasce na Serra do Gandarela. O curso dele está inteiro dentro da proposta de criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela. E o que acontece é que essa água que vem da região da Serra do Gandarela, ela contribui para o aumento da quantidade e principalmente da qualidade da água que é captada em Bela Fama, que é uma captação da Copasa, que abastece mais de 70% da população da cidade de Belo Horizonte. Se essa região for impactada por empreendimentos minerários, essa qualidade da água vai cair, a vazão de água que vem daqui vai cair, a qualidade dela vai cair e isso vai significar um empobrecimento da qualidade de água que é captada em Bela Fama e um aumento extraordinário do custo de abastecimento para a região metropolitana. O Ribeirão da Prata é provavelmente a última reserva estratégica de água que nós podemos contar no futuro próximo para abastecimento de Belo Horizonte. A proposta de criação do Parque Nacional é uma proposta importantíssima, porque ele protege integralmente a região. A Serra do Gandarela é um divisor de biomas. A região de Mata Atlântica, do lado leste, com a região de Cerrado, do lado oeste. Ela tem uma biodiversidade endêmica específica da região de Cangas ferruginosas em altitude. Ela tem uma série de atributos turísticos e paisagísticos muito importantes, que têm o potencial de prover um desenvolvimento econômico local e regional para as populações, comunidades e municípios do entorno do parque. Resumindo, a Serra do Gandarela é uma das últimas, se não a última possibilidade de preservarmos o que ainda nos resta de natureza intocada no entorno de Belo Horizonte. E é a possibilidade de partirmos para um modelo de desenvolvimento que seja realmente sustentável. O ensino de arte, de modo geral, ou o ensino, de modo geral, ele é necessariamente uma atitude política também. Nós estamos, na verdade, formando, ajudando a formar a consciência das pessoas. Eu, especificamente, trabalho num ateliê de fotografia de paisagem, no qual o assunto principal, na verdade, é esse nosso entendimento da nossa relação, do nosso conhecimento da apreciação e representação da paisagem com esse papel de discussão política. Sempre que possível, eu trago os alunos para visitas de campo, de regiões diversas, Eu acho que é muito enriquecedor isso. Acho que é uma possibilidade da gente entender um pouco, no caso específico da paisagem, ou da fotografia de natureza também, a gente entender um pouco o que é realmente o papel do instrumento que nós estamos usando. A gente tem uma oportunidade de pensar no qual que é o assunto da nossa fotografia de uma maneira mais próxima, e não ficar simplesmente pensando na produção técnica das imagens ou determinado conceito, determinado recurso que a gente possa ter naquele momento. Mas sim, a gente tem uma visão um pouco mais ampla. A fotografia, na verdade, é um processo de produção de imagens, em cima do qual se construiu todo um conjunto de linguagem, de possibilidades estéticas, mas, na verdade, a fotografia ela interage com várias áreas do conhecimento. A arte contemporânea, hoje, ela funciona, em grande parte, dentro da lógica da fotografia. Ela é considerada a primeira das imagens técnicas e a partir da qual se derivou, por exemplo, o cinema, a televisão, o vídeo, a arte computacional, que são áreas em que a arte contemporânea se alimenta o tempo todo. Então, na verdade, tem uma interação muito grande. Eu não vejo, na verdade, muito sentido em ficar fragmentando isso. Na verdade, é tudo uma coisa só. Eu acho que desde o início do século XX, a arte veio, na verdade, se apropriando de várias ferramentas da fotografia a ponto de
embora não completamente extinto, né, mas quebrar basicamente aquela pergunta inicial que sempre pô, né, os artistas e os fotógrafos, de modo geral, pensando se fotografia é arte ou não é. Essa é uma citação do Adams, do Robert Adams, que a tradução mais precisa dela seria o seguinte: no nosso melhor momento, na hora que a gente está mais bem resolvido, a gente fotografa aquilo que está na frente da câmera. Nós fotografamos aquilo que é maior e mais interessante do que nós mesmos. Essa é uma citação que eu uso, né, em algumas situações para, na verdade, fugir um pouco dessa ideia, que para mim não funciona, de que a produção fotográfica, a criação artística, na verdade é uma produção voltada para nós mesmos. Eu não vejo isso desse jeito. Para mim, a fotografia, pela própria natureza do processo fotográfico, é necessariamente uma visão de mundo.